Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos padres, caríssimo Daniel, vocês que aqui estão no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Nessa manhã que pensei estaria bastante frio e, infelizmente, estou passando por aquilo que não gosto, sentindo um calor debaixo dessa roupa, suando até. Nós nos encontramos. E sabem, eu fico admirado com a grandeza da narrativa do livro do Gênesis, com todas as suas nuances, com todas as suas especificidades, porque, na verdade, ele tem muito mais coisa do que geralmente nós conseguimos passar e aprender. Me chama a atenção o quanto que, na narrativa do Gênesis, e claro, em toda a Escritura, mas em especial na narrativa do Gênesis, o autor sagrado busca lembrar sempre: vocês foram chamados para ser um grande povo. Vocês foram chamados pelo Senhor para construir uma história nova. E no encontro de José com seu pai, narrado pelo capítulo 46, versículos 1 a 7, 28 a 30, logo que José, que tinha sido vendido por seus irmãos, se encontra com seu pai, antes disso, no coração de Jacó, é relembrada essa promessa: eu farei de você, no Egito, uma grande nação. É a mesma coisa, porém com uma nuance diferente. O lugar que é feita a Abraão. Eu farei de você o pai de uma grande nação. Depois a seu filho é relembrado: eu farei de você uma grande nação. E agora, a Jacó é dito: eu farei de você, no Egito, uma grande nação. Em tempos diferentes, em locais diferentes. Isso não é à toa.
Porque se a salvação vem de Deus, e a salvação é muito mais do que simplesmente alguma coisa que vai acontecer após a nossa morte, ela começa agora, a partir da abertura do meu coração no mais profundo, para acolher a vontade, a palavra de nosso Deus na minha história. E por acolher essa palavra, recobrar dentro de mim sempre, Ele não me chamou para ser qualquer coisa. Ele me chamou para estar com Ele e para fazer de mim um sinal do seu imenso amor e comunicar a sua salvação a todos, independente do local. E essa promessa que Ele faz é para todos, a todos os tempos e em todos os lugares. Fica uma dúvida. O que seria, então, um impedimento para que esse sonho que Deus tem para com cada um de nós, para com a humanidade, acontecesse? Seria porque Ele promete, mas não cumpre? Eu acredito piamente que não. Porque se fosse assim, Ele já teria desistido de nós há muito tempo. Ele talvez já teria desistido de mim há muito tempo. Seria porque a graça de Deus é ineficaz? Seria que realmente a graça de Deus não consegue realizar em nós aquilo que é necessário? Também não acredito. Porque o mínimo de abertura que nós damos para escutar a sua palavra e fazer a sua vontade, ainda que seja, em alguns casos, muito difícil, porque a gente também tem que se trabalhar, se acertar, fazer a nossa parte. Se um mínimo nós nos abrimos, ele consegue fazer muito mais do que imaginamos. Não é a graça, a sua bondade. Acredito realmente que o problema está em se nós estamos atentos a ler o modo com que Ele continua ao longo de todos os dias na história de cada um de nós e de toda a nossa humanidade a mostrar caminhos e formas de nos ligar a essa promessa de vida. Eu farei de vocês uma grande nação, um grande povo. Se nós não estamos atentos, como a história de Jacó e de José apresentam, que nas idas e vindas da história, ele consegue ligar pontos para que a gente tenha opções de voltar a um caminho que leve à vida. Se nós estamos atentos, perceberemos, como Jacó, essa mesma fala: eu farei de você, aonde quer que você esteja, fonte de vida para tantos. Jacó percebe isso e se coloca a caminhar. Ele consegue perceber que a salvação do piedoso, daquele que teme a Deus, vem dele mesmo, do próprio Senhor. Pois bem, no nosso tempo, na nossa história, muitos até falam de piedade, muitos até falam da bondade, muitos até falam de seguir a Deus, mas estão nessa posição, de braços cruzados, como que olhando tudo o que acontece ao seu redor e não movem um único músculo. Alguns, inclusive, se colocam numa postura de, aos primeiros problemas e dificuldades, desistirem.
Desistem de si, desistem de Deus, desistem do caminho que lhes é proposto. Por isso que Mateus capítulo 10 é tão singular. E a imagem de sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas é muito singular. Aqui no Santuário Basílica nós temos aqui uma reserva natural. Por isso que aqui não pode chegar animais domésticos e serem perdidos aqui. Por isso que não é permitida a entrada de animais domésticos aqui. Até porque se um cachorrinho daqueles bonitinhos, sabe aqueles cachorrinhos bonitinhos, todos branquinhos, tratados a pão de ló, se perderem aqui no mato, saírem correndo desenfreados, possivelmente não serão vistos mais. Aqui nós temos muitas espécies, inclusive espécies de animais peçonhentos, como cobras. E é muito interessante que a serpente, ela tem um jeito de olhar para a sua presa e ficar... Ela mira a sua presa para pegá-la num bote certeiro. É uma única chance. Ela não pode desperdiçar. Então ela fica ali olhando o momento certo. Aí eu volto para aquele ponto de Jacó. Sermos espertos e atentos para perceber não só a graça de Deus na nossa história, mas a oportunidade de ajudar outros a conhecerem e se encontrarem com Jesus Cristo da melhor maneira possível. Não sermos somente como alto-falantes ligados numa repetição desenfreada e irresponsável, que fala e cansa. Mas aquele que quando vai falar sobre Jesus Cristo, justamente porque está atento, todos os seus dias buscam comunicar, todo momento, cada ação busca comunicar justamente essa graça inesgotável de Deus que está conosco e que é a nossa confiança em cada minuto. E no momento certo plantar no coração de uma pessoa a beleza do Evangelho. Não é uma verborragia que vai fazer diferença. Porque tem tanta gente que fala de Jesus Cristo de tanto jeito, mas a gente está querendo, na verdade, eu tenho certeza que tanto vocês como eu, de alguém que ao invés de ficar falando, pega e coloca aquela semente profundamente fecunda, ou então, na imagem da serpente, nos tome para Jesus Cristo, mas por um encantamento profundo. Sem desperdiçar tempo. Isso também é não desperdiçar a graça. Para isso precisa estar atento. Coisas que muitos não estão. E outro ponto. Simples como as pombas. Falar do Evangelho de uma maneira simples, sem muita complicação, sem muito penduricalho, mas ajudando as pessoas a perceberem, olha só como que Deus é bom na sua história, olha como Deus é bom na nossa história. E saber que esse caminho de anunciar Jesus Cristo, como Ele mesmo falou, nunca foi um caminho de descanso para ninguém que levou a sério. Quem leva o Evangelho a sério sabe que nós não temos aquele tempo de simplesmente falar assim, agora minha alma pode descansar, está tudo bem, eu já consegui 1000 pessoas para Jesus Cristo, a minha igreja está cheia, ai que maravilha, está ótimo.
Isso é mediocridade, porque tem sempre alguém que está precisando mais de Jesus Cristo. E aí eu me lembro de Agostinho, quando ele fala assim: desperdice o amor, gaste o amor, jogue fora para todos os cantos. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é amor. A promessa feita a Abraão e perpassada até nós é uma promessa de amor. Então desperdicemos isso. Joguemos para todos os cantos, mas, porque, como diz Agostinho, o amor é aquilo que nós podemos jogar para todos os cantos, em todos os lugares, e ele insiste em florescer, ele insiste em crescer. Prudentes, para não perdermos tempo com firulas, e simples, falando dessa simplicidade do Deus que acompanha cada um de nós sempre. E deixar com que a nossa história é exemplo de Santa Paulina, de tantas mulheres e de tantos homens que entenderam isso. Ele deseja fazer de nós todos um grande povo. Da parte dele está tudo garantido. E da nossa? Da nossa, da minha, está